Corinthians e Santos protagonizaram um grande confronto na semifinal do Campeonato Paulista, que foi vencido pelo clube da capital, pelo Corinthians, e aqui nesse vídeo você vai saber de tudo e todos os motivos que culminaram nessa classificação para a final do Paulistão para a equipe do Corinthians depois de 5 anos longe da competição. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, porque nós postamos vídeos praticamente todos os dias. É muito importante que vocês se inscrevam. Vai ter jogo agora de Palmeiras e São Paulo. É importante você estar aqui para você ver uma análise completa também depois. Análises de jogos da Champions. Essa semana tá completinha. Então é um ótimo momento para você se inscrever, para você ficar ligado em tudo aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, é muito importante, porque quando você curte o vídeo, o YouTube manda esse vídeo para mais e mais pessoas, e assim o canal começa a crescer e tudo melhora, estrutura, qualidade do áudio, qualidade da imagem. Então conto com vocês nessa. Já começando a falar do jogo, temos que falar do pré-jogo, e a grande notícia foi: Neymar não jogou. Neymar começou no banco de reservas, e assim, o mais estranho, o mais surpreendente foi que ele nem entrou em campo, que realmente mostrou como ele não tinha condições, porque com o Santos perdendo de 2-1, depois ainda ficando com 1 a menos, e o Caixinha não colocou ele, não é porque o Caixinha não quis, né? Ninguém é tonto de não colocar o Neymar. Foi por conta ele não tinha condições físicas mesmo pro jogo, e eu realmente não esperava isso. Eu fui muito impactado quando eu coloquei na transmissão, e ele já tinha acabado de falar, ó, o Neymar vai começar no banco e tudo, e eu fiquei, caraca, mano, isso aí é triste, é BO pro Santos. E foi no jogo também, né? Mas basicamente ele teve um desconforto na coxa na partida contra o Red Bull Bragantino pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, e acabou que ele não se recuperou a tempo. O próprio Pedro Caixinha disse que antes do jogo ele já sabia que não ia ter como jogar, mas o próprio Pedro Caixinha pediu para que ele ficasse com o elenco, para dar aquela força ali na beira do campo, e no final das contas ele acabou não podendo jogar, e a gente vai falar um pouquinho mais disso ainda mais para frente. E fora isso, o Tassiano entrou no lugar dele, e o resto, toda a escalação era o que a gente já esperava da equipe do Santos. E já do lado do Corinthians tivemos algumas modificações, grandes modificações, inclusive em relação ao jogo de quarta-feira, onde o Félix Torres foi titular hoje, fazendo dupla com o Gustavo Henrique. O Anguilhéry, o lateral esquerdo, foi titular no lugar do Hugo. E no meio campo, uma mudança quase que completa, tirando o Galo. Nós tivemos o Ranieri titular, que me surpreendeu muito. O Martinez, que, meu Deus, que partida do Martinez hoje. E essas foram as duas grandes novidades para o meio campo do Corinthians, que realmente fez a diferença, jogou melhor do que eu estava esperando. E é óbvio, o trio na frente, tinha que estar ali o trio com Garro, Yuri e Memphis, que no final das contas decidiram a partida. Então esse foi o pré-jogo um pouco diferente, e assim, não ter o Neymar muda completamente a história do jogo. Mas como foi no jogo da primeira fase, nós tivemos alguns momentos de cada time. E o primeiro momento foi do Corinthians, até porque o Corinthians abriu o placar cedo, ali perto dos 10 minutos, numa cobrança de escanteio assim, muito bem feita, muito bem trabalhada, e o Santos vacilou muito naquela saída. O Memphis fez um cruzamento maravilhoso pro Yuri, que tava sozinho, ele e o goleiro, até quando a bola entrou, eu falei, talvez esteja impedido, né? Mas você vê ali a zaga do Santos tava em posição legalíssima, o Yuri. Foi um erro de marcação muito bobo e muito infantil, né? E o Yuri Alberto, que fez o seu 6º gol no ano, faz gol em jogo importante, tá ali sempre, e até pensando no futuro, pode ser sim convocado para a seleção brasileira. Ele estava na pré-lista e provavelmente vai estar nas próximas pré-listas também do Dorival, caso o Dorival continue na seleção. Mas aí Memphis já deu mais uma assistência, a 6ª assistência dele no Campeonato Paulista, tá brigando ali por ser o maior assistente junto com o Rafael Veiga, e a partir dali o Santos teve uma resposta boa ao gol do Corinthians, na minha opinião. O Santos começou a trocar bem a bola, a trabalhar bem a bola, não ser muito afobado, com o Gabriel Bom Tempo jogando muito bem, sabendo a hora certa de tocar, conseguindo sim fazer jogadas muito boas, até jogadas individuais, sofrendo faltas, e ali o Santos começou a ir pra cima, teve uma oportunidade claríssima de gol, onde o Mateuzinho tirou a bola em cima da linha, e logo no escanteio seguinte, Guilherme cruzou com perfeição para Tiquinho Soares fazer o gol de empate para o Santos, deixando tudo igual. Mais uma vez o Corinthians tendo esse problema, que é a bola aérea. A bola aérea do Corinthians, ela é assim, horrível, infelizmente.
e tomou mais um gol de bola aérea, e também todo mérito do Tiquinho, que é um ótimo cabeceador, e também mérito do Guilherme, que fez um ótimo cruzamento pro Tiquinho. E ali no final do primeiro tempo não aconteceu mais muita coisa e bora pra segunda etapa, né? E dessa vez, na minha opinião, o início foi superior do Santos no segundo tempo, conseguindo chegar mais perto do gol, tendo um pouco mais de oportunidades, mas nada muito claro. No final do jogo nós tivemos 11 finalizações pro Corinthians e 14 pro Santos. O Santos até conseguiu finalizar mais. Mas se você for parar pra falar de chances claras de gols, não foram tantas assim. Não foram muitas chances claras de gols. A primeira chance clara de gol do Corinthians foi com o Garro numa falta que ele cobrou perfeitamente, uma cobrança linda, mas o Brazão tava lá, voou na bola, fez uma belíssima defesa, uma defesa gigantesca, mas logo na sequência, com um cruzamento para trás do lateral esquerdo, Anguilleri cruzou para trás e o Garro dominou e assim, acertou um petardo no ângulo, mostrando assim, ó, eu sou um cara muito importante para esse time, eu realmente quero fazer diferença nesse time como eu fiz no ano passado, eu não tô aqui chorando porque eu não tô mais com a camisa 10 e agora tô com a camisa 8 e tô me recuperando de tudo aquilo que aconteceu no início do ano. Então, acho que o importante de falar do Garro é que, cara, falta um pouco de humanidade nas nossas análises, no nosso dia a dia, até falando de futebol, pensando até nos programas esportivos, falta muito da humanidade, porque a gente não tá na pele do cara, e olha o que ele passou no início do ano. Ele se envolveu num acidente que o cara morreu, isso não é algo leve, algo simples, algo de boa. Eu imagino o quanto que abalou o psicológico dele e como que isso afeta o jogo dele. Sim, o Garro não estava fazendo boas partidas pelo Corinthians, ele foi muito criticado no lance lá contra o Barcelona de Guayaquil, que ele poderia ter tocado umas 3 ou 4 vezes pro Yuri, e ele acabou não tocando, mas várias coisas interferem no jogo de um jogador, e a gente vê hoje, caraca, o Garro é muito bom de bola, ele jogou muito bem, e ele foi decisivo, quando precisou ele colocou a bola no ângulo. Ele decidiu o jogo pro Corinthians. O Corinthians não venceria o jogo se não tivesse Rodrigo Garro. E logo após o segundo gol do Corinthians, deixando 2-1, logo o Pedro Caixinha fez mudanças, colocou o Raul Laser, o Ricardinho Martins da Tênis Sport chama ele de Raio Laser, então vamos chamar ele de Raio Laser por enquanto. E também colocou o Barreal, que entraram bem. O Raio Laser entrou buscando o jogo, tendo até chutes bloqueados ali, correu bastante, tentou, acho que ele a longo prazo para o time do Santos vai ser muito bom, foi uma ótima contratação. O Barreal também tentou bastante, melhorou o jogo do Santos, mas não foi uma melhora tão como a gente esperava, até porque eles ficaram cerca de 15 minutos até acontecer o lance que para mim praticamente acabou com o jogo do Santos, que foi a entrada criminosa do Zé Ivaldo para cima do Yuri Alberto. Ali tem gente que pode achar injusta a expulsão ou até polêmica, por conta de não ter sido tão alto o pé do Zé Ivaldo ali no Yuri Alberto. Foi ali do início do tornozelo, mas ali eu acho que o que pega muito é a intensidade. Ele chegou como um caminhão, assim. Deu no meio do Yuri Alberto. O Yuri Alberto caiu chorando ali na linha lateral, do lado de fora do campo, e o cara mancou e lutou para continuar em campo. E assim, o Yuri Alberto é um exemplo gigantesco de dedicação, de foco, de dar o seu melhor dentro de campo, como eu já diria Rony Rústico, porque ele foi lá, ele teve até chance depois disso e não deixou de correr 1 minuto, mesmo quase quebrando o tornozelo ali, sofrendo uma entrada criminosa do Zé Ivaldo. E assim, o VAR teve que chamar, na minha opinião, o VAR acertou em chamar, e o juiz também acertou em dar o cartão vermelho pro Zé Ivaldo, e ali acabou o jogo do Santos. Os últimos 10, 15 minutos o Santos não teve nenhuma chance clara de gol, tentou uns cruzamentos, mas nada efetivo. Inclusive o Corinthians teve chances com a entrada do Romero. O Romero fez ótimas jogadas ali pela ponta direita, e o Corinthians teve algumas, pelo menos umas 3 oportunidades de fazer o 3-1 e assim matar de vez o jogo, mas aí o Santos não foi efetivo, e ali já no finalzinho do jogo, praticamente no último lance, o Escobar tava com a cabeça quente, deu mais uma entrada criminosa, e dessa mais criminosa ainda, assim, foi cartão vermelho direto, extremamente merecido, não tinha o que fazer. O Santos acabou terminando esse jogo com 2 expulsos, o Escobar e o Zé Ivaldo, e na entrevista final do jogo, o Gil falou vários palavrões, mandou o árbitro para vários lugares, e falou sobre a qualidade do árbitro ser péssimo, que eu discordo, de verdade. Eu acho que ele soube conduzir o jogo, ele não teve nenhum lance de polêmica para mim ele acertou
em tudo que ele fez ali. Não deu impedimento ali no gol do Yuri, que até eu achei que estava impedido, é claro, também o mérito do Bandeirinha. É claro que ia pro VAR, eles iam dar o gol, mas assim, a olho nu eles viram, marcaram certo, não acho que teve nenhuma falta, chance real de gol, que ele deveria marcar uma falta que não marcou, ele que deveria dar cartões e não deu cartões. Então eu discordo da opinião do Gil, mas é óbvio, o Gil tava ali, ó, pistola, cabeça quente, acabado de perder, e ali, claro, ali a olho nu, você tá dentro do jogo, você acha que você é prejudicado, isso é natural, então acho que não tem que ser condenado ou nem ser punido pela opinião dele que ele deu ali no final do jogo, mas o que realmente importa é que o Corinthians está na final do Campeonato Paulista, o que realmente dá um gás gigantesco pro que vem agora, que é o jogo da temporada. Tudo bem, o Corinthians chegou na final do Paulista, mas daqui 3 meses, mesmo que o Corinthians não ganhe o Paulistão desde 2019, não vai importar. Não vai importar daqui 3 meses, o que realmente vai importar vão ser as maiores competições, e a maior delas, que domina o continente, é a Libertadores, e o Corinthians está com uma dificuldade muito grande, que vai ter que reverter um 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil. O fator importante é que joga em casa, e em casa o Corinthians é outro time. Se você for parar pra ver, compara o jogo do Garro de quarta contra o jogo de hoje. Compara o jogo do Mateuzinho contra o jogo de hoje. O Mateuzinho jogou muita bola. Na minha opinião, ele foi muito bem hoje na partida. O próprio Memphis conseguindo dar uma assistência, ele teve uma chance de gol também, já quando o jogo estava 2-1, que o Brasão defendeu. O Yuri foi bem hoje mais uma vez, fez um dos gols do Corinthians, então o Corinthians muda de time, mas mesmo assim eu não acho que foi um desempenho maravilhoso do Corinthians, não. O Santos teve chance, se não tivesse a expulsão, o Santos com certeza iria com mais pressão para cima do gol do Hugo Souza e poderia empatar o jogo, que foi um jogo que você assiste todo assim, não tem os gols, você poderia chutar um palpite, você poderia falar um 2-2 tranquilamente, um 1-1, um empate. Acho que o empate foi um jogo muito equilibrado, poderia ter sido um empate, mas o Corinthians conseguiu, principalmente porque tem jogadores mais decisivos, ainda mais quando não tem Neymar do outro lado dentro de campo. E eu queria trazer um debate aqui, que eu quero que você até deixe nos comentários, se você é torcedor de qualquer clube, que dá pra contar com o Neymar quando realmente importa, quando realmente precisa? Porque se você for parar pra ver, nos jogos mais importantes de Champions League dele pelo PSG, ele tava lesionado, ele não tava disponível para jogo. Várias e várias vezes. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes que o Neymar tava lesionado em momentos importantes. Em Copas do Mundo, Copa de 18, ele não estava 100% para jogar aquela Copa, se recuperou lá, mas não estava 100%. Na Copa de 22 ele se lesionou durante a Copa. Na Copa de 14 ele saiu lá nas quartas, aquela entrada do Zúñiga, que o Neymar quase ficou sem poder jogar mais futebol. Então, realmente, quando precisa, a gente não consegue contar com o Neymar. E eu não tô falando aqui que a culpa é dele. A culpa não é dele, poxa. Ele pediu pra tomar uma joelhada nas costas. Ele pediu pra tomar várias entradas no campeonato francês, que ele já tomou. Não. É o estilo de jogo dele, de driblar, de ir pra cima. E isso é o estilo de jogo dele. Não é pra ele tomar porrada ou ser completamente espancado em campo por conta disso. E as lesões vieram, e veio mais uma. Esse, claro, um desconforto. Ele provavelmente já vai estar apto pra jogar a primeira rodada do Brasileirão, que vai ser dia 30. Então, hoje, nós estamos no dia 10. Então, 20 dias aí pro Santos treinar, pro Santos organizar um time. E se recuperar o Neymar e até pensar em como esse time vai jogar quando o Neymar não estiver disponível. Porque a gente sabe, o Neymar não é mais um garoto de 17 anos, como era na primeira passagem do Santos. O Neymar tem 33 anos agora, e o Neymar tem um histórico de lesão gigante, então quanto mais lesões você tem, mais propício a lesões você vai ficar. Então o Caixinha acho que tem um desafio grande, que é preparar um estilo de jogo muito competitivo quando o Neymar não estiver disponível, que infelizmente hoje eu acho que a gente olha e pensa, o Neymar não vai estar disponível em grandes momentos da temporada, em momentos importantes, porque essa é a continuidade de ano após ano que a gente tem vendo no Neymar, até porque ele acabou de vir de uma lesão no Al Hilal, onde ele não jogou por mais de um ano, mais de um ano parado. Foi a pior lesão da carreira dele. Então isso tem que ser levado muito em consideração. E o Santos agora é realmente focar. Acho que o Santos ressurgiu com a chegada do Neymar. Ia ser pior, na minha opinião, caso o Neymar não estivesse no Santos. Até o Santos poderia não se classificar
Mas mesmo se chegasse na semifinal, acho que sem Neymar não faria um jogo tão competitivo como fez contra o Corinthians. E óbvio, Neymar nem jogou, mas como a gente viu, Neymar foi contratado, o jogo seguinte contra o São Paulo, o Santos jogou muita bola, venceu na Vila e tudo. E hoje teve um futebol, mesmo sem o Neymar, que poderia levar a um empate ou até uma vitória. O Santos jogou para ganhar, o Santos foi pra cima na Neoquímica Arena e jogou de igual para igual com o Corinthians, que em casa é muito forte, não perde lá desde aquele jogo contra o Botafogo no Brasileiro do ano passado, que já fazem praticamente 10 meses. Então o Santos tem que sair de cabeça erguida, mesmo que, caraca, perdemos de novo. O torcedor com certeza não tem paciência mais. Desde 2015 o Santos não ganha o Campeonato Paulista. Que inclusive foi o último título do Santos, então já faz muito tempo, é muito ruim isso pro torcedor santista, mas agora acho que pelo menos o santista tem uma esperança. No início do ano o Santos olhava e falava, caraca, eu vou brigar para não cair de novo, eu vou ficar brigando muito para ficar no meio de tabela, e hoje não. Acho que hoje o santista, ele olha com esperança, ele vê ótimos nomes, ele vê Zé Rafael, ele vê Gabriel Veron, ele vê David Washington, esses caras nem estrearam pelo Santos ainda, mas aí ele vê o Guilherme, que não é lá esse jogador todo, mas é uma fase maravilhosa, ele vê Tiquinho Soares, que é um ótimo centroavante, ele vê o Raio Laser, ele vê o Neymar, não tenho como falar, ele vê o Neymar. O santista hoje tem esperança de fazer um bom brasileiro, de fazer uma boa Copa do Brasil e de estar na Libertadores de 2026. Olhando pro lado do Corinthians, dá um gás tremendo, não tem como não dar, dá um gás, classificou pra final. A torcida já gritou, é quarta-feira é o jogo mais importante do ano, é o jogo mais importante do semestre. O corintiano não quer nunca mais ver na frente uma Sul-Americana. Então tem condições. O Corinthians tem sim condições de classificar, tem ótimos jogadores e precisa ir pra cima. Eu concordo muito com a opinião do Cross, lá do 14º, onde ele falou, a partir do primeiro segundo de jogo na quarta-feira é pressão. Se tomar um gol, dane-se, pressão. E eu concordo, não tem que ficar esperando dar 15 minutos para ver o Barcelona, não tem que ficar estudando o jogo, não, tem que ir para cima o tempo inteiro, chapuletada neles e lutar para conseguir fazer 4 gols de diferença para se classificar direto ou levar para os pênaltis ganhando por 3 gols de diferença. Mas eu quero saber de você, torcedor corintiano, se você está confiante que vai ganhar o Campeonato Paulista, você acha que vai jogar contra o Palmeiras ou contra o São Paulo? E independente do adversário, o Corinthians vai jogar o segundo jogo em casa, o que realmente é muito importante. Só tem que fazer um bom jogo fora de casa agora também, né, Corinthians? E você, santista, você sai orgulhoso do time do Paulistão? Sai pistola? Acha que o time pipocou mais uma vez, perdeu um jogo que dava para ganhar? Eu quero saber aqui dos comentários e pode discutir, pode rolar treta aqui. E fora isso, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem presentes nesse vídeo. Compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no antigo Twitter, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Isso aqui é muito importante. Manda no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, por seus melhores amigos. Mas óbvio, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, isso vai ajudar muito o YouTube a recomendar o nosso vídeo para mais e mais pessoas e o nosso canal crescer cada vez mais. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, até mais, ótima semana a todos e tchau!